Amém, amados? Glória a Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão. Quero ver a igreja se manifestar. Igreja, contra a igreja de Jesus. Cantando para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para ser um povo santo, sem mácula nenhuma. Sua igreja
Bom, gente, eu gostaria de meditar com você na palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Dá para confundir, né? Mas está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e logo pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É interessante que esse texto repete 3 vezes para Tarsis. Eu gostaria de meditar com você na palavra de Deus e gostaria de compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Essa tarde eu estava meditando no livro de Jonas e eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Eu gostaria de, nessa noite, de trazer uma palavra pastoral para você, cujo objetivo é te dar um alerta, tanto para te prevenir quanto para te corrigir. E a correção de Deus, ela é boa, não é verdade? Ela é saúde, ela é paz, ela é gozo, ela é vida. Amém? Todos conhecem a história de Jonas. Jonas recebeu uma ordem de Deus para se dirigir a uma cidade, a cidade de Nínive, para profetizar contra ela, devido aos seus males, os males que ela vinha cometendo ao longo da sua história. Porém, o profeta Jonas decide fugir da presença de Deus, para não cumprir simplesmente uma ordem de Deus. E é interessante, irmãos, nós fazemos essa pergunta para nós. É possível alguém fugir da presença de Deus? A Bíblia diz em Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que um dia haveremos de prestar contas. Em Salmo 139, verso 7, salmo que eu gosto muito, diz: para onde poderei escapar-me do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Ninguém pode fugir da presença de Deus. Aliás, a onipresença de Deus, ela vai nos ensinar que, embora nós não vemos Deus, jamais poderemos fugir da existência daquele que nunca deixou de existir. Fique tranquilo, Deus existe. Um ateu chegou para um crente e disse: prova-me que Deus existe. O crente respondeu: a prova que Deus existe é a própria insistência do ateu em provar que Deus não existe. Porque se ele não existisse, não precisaria provar nada, porque todos já saberiam que Deus não existe. Mas pense comigo, irmãos, qual é o nosso problema que nos torna pior que um ateu? O nosso problema, na verdade, é crermos em Deus e vivemos como se ele não existisse, assim como Jonas. Foi exatamente isso que ele fez, ousou fugir da presença daquele que cobre todas as coisas. Pense, irmãos, em Jeremias 23, 24 está escrito: poderá alguém esconder-se de mim sem que eu veja? Não sou eu aquele que cobre os céus e a terra? Está escrito lá. Jonas tenta fugir desse Todo-Poderoso para um barco, mas logo ele se frustra, porque Deus em seguida lhe envia um forte vento, que quase partiu o vento ao barco ao meio. Algumas vezes na Bíblia, vento significa adversidade, dificuldade ou circunstâncias contrárias. E nós, na nossa ignorância, nós atribuímos isso ao inimigo, mas a Bíblia é bem clara no verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Veio de Deus, o próprio Senhor. Nossas rebeldias, irmãos, a Deus, as principais são falta de comunhão, distanciamento da sua graça, distanciamento da sua palavra. Toda essa rebeldia pode desencadear uma série de circunstâncias contrárias também. Jonas, na verdade, representa esses que resistem a um clamor de Deus, ou um clamor específico, ou um clamor geral. Um clamor geral, por exemplo, o clamor que Deus está fazendo nesse exato momento à sua igreja. O clamor que ele está clamando: não saia da minha presença, é um chamado. Busque a minha face, é um outro chamado. Se alimente da minha palavra, é um outro chamado. Tenha comunhão com o meu corpo, com a sua igreja, é um outro chamado. Chamado que todo aquele que se diz ser povo de Deus não pode fugir.
Quando nós resistimos a esses clamores de Deus, vai acontecer o que aconteceu com Jonas. Circunstâncias vão se levantar como tempestades. E se ainda assim nós resistimos, a tempestade vai se intensificando. Veja o verso 11. O verso 11 diz que a tempestade ia se tornando cada vez mais forte. A resistência não vale a pena. O barco ia quase se quebrar todinho, até que tiram Jonas do barco, porque o problema era a tempestade, mas não era a tempestade, era o Jonas. Olha para mim, presta atenção. Às vezes o problema não é o problema. O problema é você, justamente porque você está resistindo a esse chamado de Deus, ao clamor de Deus, ao gemido de Deus. Jonas resistiu tanto a Deus que Deus precisou lançar ele no ventre de um barco, de um peixe. Foi só quando ele estava lá no ventre, na barriga de um peixe, que ele, aí sim, ele orou, se humilhou diante de Deus, buscou ao Senhor e bastou uma oração. Presta atenção, o problema não são as circunstâncias que estão te afligindo, mas o problema é que você não ora, você não está orando. Vai orar, meu irmão e minha irmã, que essas circunstâncias, na verdade, vai vomitar você, vai te colocar para fora. Você precisa entender que as circunstâncias, às vezes, são ferramentas de Deus, que na verdade elas surgem para simplesmente nos dizer que estamos fora de um propósito, da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus. E que precisamos dar meia volta, precisamos nos converter a Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me rendo, eu estou voltando para o Senhor. A Bíblia diz, a Bíblia na verdade ela faz um convite para nós: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo vai sarar. Para Deus não existe pecado que não possa ser perdoado quando nós voltamos para Ele. Para Deus não existe destruição que não possa ser reconstruída quando nós voltamos para Ele. Em Joel 2, verso 25 e 26 diz: para todo aquele que volta para Ele, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. É mais ou menos isso que está escrito. Meu irmão e minha irmã, volte para o Senhor. Deus está te chamando, Deus está fazendo um clamor para você e você não pode resistir. Nessa noite, volte à sua vida de oração. Se você caiu, se você falhou, se você acha que essa temporada que você não está indo para a igreja, você está aí em casa e está achando que poderá tirar férias da presença de Deus, você está extremamente enganado, porque você não pode fazer como Jonas, não fuja da presença de Deus. Você é filho de Deus, você depende dele, você tem a genética de Deus, você não pode viver sem Deus. Tira o seu momento de oração nesse momento, vai para o seu quarto. Antes de você dormir, vai para um lugar secreto na sua casa, quando todos estiverem dormindo, põe um louvor bonito lá para você ouvir e vai chorar aos pés do Senhor. Seja renovado por Deus. Deus está te esperando, porque Ele está fazendo um chamado para você e você não pode resistir. Vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de
ouça o chamado de Deus.